Onde é o canal Pergunta, meu é Paulo Paterno, primeiro trabalho. Fala aí, galera, beleza? O Paulo que tá falando ao vivo. Tô com uma câmera meio ruim aqui, ó. A câmera é boa, na verdade. O que o Renato pediu pra eu comprar um MacBook, eu tô apanhando, porque esse negocinho aqui eu não gostei. Eu tinha que deixar um lugar mais alto, assim, ó, para ficar mais bonito para vocês. Mas por enquanto é o que a gente tem hoje. E hoje vocês sabem que é um bate-papo super legal com a minha amiga Carol Larson, que é proprietária da Larson Account, que é a maior e melhor agência de contabilidade, o escritório de contabilidade aqui em Central Florida, e ela atende brasileiros desde o pequenininho que acabou de chegar até empresários multimilionários. Então é bem legal que tem para todos os bolsos, para todos os gostos, para todos os tipos de declaração, de imposto, de tudo que você precisa sobre contabilidade. Né? Aqui nos Estados Unidos, preparação para vir, ela faz um monte de coisa. Depois eu vou pedir para ela dar um resumão, caso você não conhece ele ainda, mas eu super recomendo. Ela vem com o canal Perguntas já ajudando a comunidade brasileira e os seguidores do canal Pergunta há alguns anos, e aqui na Flórida acho que mais de 20 anos, né, Carol? Bem-vinda, menina. Oi, Paulo, tudo bem? Obrigado. Prazer estar aqui. Exatamente 24 anos. Uau, o tempo voa, né, menina? E a gente, passa muito rápido. Carol, mas eu e você, eu vou falar agora por mim também, nós estamos cada vez melhores, né? Fala a verdade. A idade está chegando e nós estamos tá melhorando. Acho que o tempo está fazendo bem pra gente, Paulo. A gente está igual vinho. É isso aí. Quanto mais Carol, velho, está ficando melhor. O que aconteceu? O que está acontecendo que agora os brasileiros... parece os brasileiros vão ter que começar a declarar ganhos aqui dos Estados Unidos do Brasil. Era diferente antes? O que mudou? O motivo que a gente vai falar sobre esse assunto hoje, Paulo, é que está uma grande repercussão no Brasil, uma MP que foi assinada dia 30 de abril, que é MP 117123. O que é essa MP que está escrito nela? É o seguinte, aquelas pessoas que são residentes fiscais no Brasil e que oferem lucros, ou seja, juros, dividendos, aluguel, ganho de capital no exterior, hoje serão tributados também no Brasil, em uma alíquota bem diferente do que existia anteriormente, que vai de 0 a 22,5%. Então, isso pegou todo mundo de surpresa. Você sabe que tem centenas, dezenas de brasileiros que têm empresas aqui porque tem casa de aluguel, porque tem investimentos financeiros. Então, eu estou aqui hoje para explicar um pouquinho mais realmente o que fala essa MP e de qual forma ela vai impactar. Lembrando que ela é uma MP, que o Congresso tem 30 dias para assinar, ou pode ser estendido por mais 120. A MP é medida provisória. Ela tem a força de lei, mas ela só se torna lei depois que o Congresso assina. Então, é bem provável que nos próximos dias a gente realmente vai ter uma definição do que é essa MP. Eu estava numa live agora há pouco com uma outra pessoa e a gente estava falando só sobre isso. E o grande ponto é que a lei foi escrita, mas ela deixou muitas brechas dentro dessa escrita dessa MP. Então, não está muito bem definido de qual forma isso será feito em alguns pontos que eles mencionam. Então, questão de variação cambial. Então, um exemplo, você tem um investimento na XP, aqui dos Estados Unidos. Então, não só o ganho dessa aplicação, que não precisa ser distribuído para você pagar o imposto, porque antes da MP, você poderia ter realizado, vamos dizer assim, um lucro através de juros, dividendos ou ganho de capital, mas a lei anterior à MP, a pessoa só tinha que fazer a inclusão na declaração brasileira quando efetivamente distribuído. Então, essa nova lei ela veio para mudar isso. E ainda tem muitas divergências nas interpretações. Então, o que eu vou estar passando para vocês é minha opinião sobre a leitura da MP, que eu li ela 2 vezes, e já conversei com várias pessoas, especialistas no Brasil, tributaristas, contadores, consultores, para que a gente tivesse um alinhamento de como realmente vai funcionar. Então, aparentemente, o grande impacto é esse, porque tudo aquilo que é oferido pelos não residentes brasileiros aqui no exterior será tributado lá. Mas o grande motivo qual essa MP passou, Paulo, foi para acabar com o diferimento de impostos para aquelas pessoas que fazem investimentos através de offshores em paraísos fiscais. Então, isso que é o ponto principal, porque dentro da MP está bem claro quais são as empresas controladas que estarão sujeitas a essa regra. Então, diz da seguinte forma, na MP está escrito que todas aquelas empresas que estão sediadas em paraísos fiscais ou paraísos o qual a alíquota máxima ou paraísos não, ou jurisdições as quais a alíquota máxima de imposto é 20%,
serão tributados automaticamente. Ou seja, o fato de eu ter um investimento através de uma offshore, essa offshore auferiu dividendos, juros, ou teve um ganho de capital, ou qualquer outro tipo de receita, eu, Carol, sendo dona da offshore, tenho a obrigação de fazer essa inclusão no meu imposto de renda nessa nova alíquota que eles estão propondo. E o que acontece se eu fico quietinho, não coloco nada no Brasil? Então, aqui nos Estados Unidos, uma lei que foi assinada, porque aqui a lei foi passada em dezembro de 31 de 2018 e entrou em vigor em 2019. Então, até hoje, quantos anos já se passaram? Os Estados Unidos ainda está tentando estudar, já fez várias modificações nessa lei para entender de qual forma pode ser feita essa averiguação, porque ainda não existe uma troca efetiva de informações entre receita. Então, o que eu acredito que, quando definida e aprovada esse MP, o que eles vão passar, eles vão deixar bem específicos, né? Penalidades, como aqui. Olha, você tem que, de livre-arbítrio, declarar essas suas receitas, porque você sabe que está na legislação. Caso descoberto que você não declarou, a multa mínima inicial aqui nos Estados Unidos, a nossa lei, que o Brasil replicou praticamente essa lei, ela é de pelo menos 100 mil dólares. Dependendo dos casos, ela pode ser uma multa até maior. Então, eu acho que a penalidade que vai ser mais o ponto que o governo brasileiro vai conseguir realmente fazer essas arrecadações que eles estão precisando, de acordo com eles, devido a esses impostos sobre essas receitas auferidas por residente no exterior e principalmente em paraísos fiscais. E o que o brasileiro pode fazer para diminuir ou se existe uma maneira de não ter que pagar? Ainda não existe nada muito definido, né? Então, por quê? Porque a gente não tem certeza de qual forma essa lei, que hoje que é uma MP, essa lei vai entrar em vigor. Mas uma coisa é fato, né, Paulo? Todo mundo que recebe, que ofere renda tem que pagar imposto. Então, não é assim uma grande surpresa para mim, apesar de eu acreditar que muitas alterações, muitas emendas serão feitas antes da aprovação final, mas não tem muito como evitar. Se oferiu a receita, você é residente fiscal naquele país. Essa regra já existe nos Estados Unidos há muito tempo. Então, você tem que ser tributado sobre isso. Então, o que está muito em aberto também por exemplo, antes da MP, se você oferisse, por exemplo, é muito comum os brasileiros terem contas de investimento e receberem dividendos. Quando recebem dividendos, tem uma retenção de 30% na fonte. Aí a grande pergunta dos brasileiros então eu vou ser bitributado, eu já paguei 30% nos Estados Unidos e vou pagar aqui no Brasil? Eu não acredito que vai ser bitributado, pois existe um acordo de reciprocidade entre Brasil e Estados Unidos, o qual o imposto pago aqui pode ser compensado lá. Mas eu não li nada específico falando sobre isso, mas eu não acredito que isso vai mudar. Então, vai existir um impacto, mas muitas vezes, principalmente para aqueles que têm operações nos Estados Unidos, pode não ser tão grande, porque os impostos pagos poderão ser compensados. O grande, vamos dizer assim, agravante é aqueles que têm investimento através de offshores em paraísos fiscais, que não têm tributação. Então, aí não tem nenhum imposto para compensar. Então, uma receita que antigamente era recebida sem se pagar nenhum imposto, a partir de agora eles terão que pagar. Entendi. Carol, e os microempresários também entram nessa ou não? Ou nós estamos falando de pessoas que fazem muito dinheiro? Paulo, não tem, é igual a lei americana, não tem um valor mínimo que cria obrigação. O fato de oferir 10 dólares ou 30 dólares, você vai se encaixar na lei. Só que dentro da lei, da MP, prevê o quê? Os rendimentos anuais auferidos até 6 mil reais, eles não serão tributados, então vai ter essa isenção. E aqueles entre 6 mil e 50 serão tributados a 15%, e tudo aquilo que for superior a 50 mil reais será tributado a 22,5%. Então, quer dizer, 50 mil reais, vamos falar 10 mil dólares, não é fácil também ter de uma aplicação financeira uma rentabilidade de 10 mil dólares, a não ser que você tenha um bom investimento. Então, aí a sua pergunta tem coerência, porque, quer dizer, então, se eu tenho 1.000 dólares investido, eu não vou ganhar de juros aqui, num país onde os juros máximos, vamos dizer, vai estar pagando hoje título de tesouro 4,5%. Então, eu vou ficar dentro do índice de isenção. Então, aí tá ok. Agora, aqueles que têm um faturamento maior, através de lucros de empresa, ou aplicações financeiras, ou de qualquer outro tipo de entidade controlada, e trusts também. Porque trust é aquele instrumento jurídico que é muito usado aqui nos Estados Unidos, que a gente usa muito para o planejamento sucessório, o qual existe uma tributação completamente diferenciada de tudo. Então, tem coisa muito absurda escrito dentro dessa lei, principalmente quando se leva em consideração a questão das trusts, que tem uma tributação exclusiva aqui e que existe para evitar sucessão, e é uma forma legal de ter esse instrumento, e a maioria das pessoas tem.
as pessoas que têm um patrimônio significante. Uau! Então, isso daí, se virar lei, que estão falando que tomara que não passem, né? Já vi o pessoal escrevendo aqui. Se virar lei, não é todo mundo que vai afetar também, né, Carol? Não é a grande maioria? É Não. aqueles que têm rendimentos superiores a esse valor que eu te falei, né? E um outro ponto também, que o pessoal no Brasil está desesperado, me mandando um WhatsApp, ligando, querendo marcar reunião, o que eu posso fazer para mudar a minha estrutura? Não tem muita coisa para fazer agora, porque não está definido, né? Então, eu acho que é o momento para se ter calma. Eu acho que vai passar, mas vai passar com muitas alterações. Não tem cabimento passar da forma que está escrita, mas vai passar, porque estava muito tempo já que isso deveria estar acontecendo, a tributação de rendimentos no exterior, mesmo que não distribuídos efetivamente. Dentro da MP tem bem claro essas nomenclaturas. Então, distribuição efetiva para aquelas empresas que são controladas. Empresas em paraísos fiscais, não precisa ter distribuição efetiva. Então, tem muita coisa nesse sentido que a própria nomenclatura ela não deixa claro para a gente, planejador, que trabalha com a parte de tributos e na parte fiscal, que a gente consiga interpretar realmente. Então, a gente precisa esperar ser definida para ver de qual forma vai vir essa interpretação da Receita Federal brasileira para que a gente possa colocar em prática e pensar em planejamentos que possam ser feitos de acordo com a lei brasileira, com a lei americana, e que esse impacto seja diminuído, pelo menos. Mas, é o que você disse, aqueles que não têm grandes investimentos, não é um motivo para se preocupar, porque é só acima de R$6 mil o rendimento que será tributado. É acima de R$6 mil anual. 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 Mas isso é pouco, não é? R$6 mil anual, a gente está falando aí de menos de... A maioria das pessoas que tem investimento vai passar disso. Paulo, depende do investimento, porque se você tem uma poupança no banco e você tem $100 mil investido, o banco normalmente vai te pagar 1% de juros ao ano. Então, o valor é pequeno. Agora, aqueles que têm fundos de investimentos, ações, coisas com mais valor, sim, com certeza. E uma outra coisa é que alguns podem não ser impactados pelo valor da receita, mas vai ter a questão da variação cambial. Então, por exemplo, olha a loucura, você tem um investimento que hoje, em dólar, ele vale 5,30, mas em dezembro 31, lá de 2024, é o mesmo dólar, só que o dólar está valendo 7, a diferença cambial vai ter que ser pago imposto. Putz, que sacanagem, né? Então, aí você imagina, você sabe como o dólar aumenta, qualquer coisa diferente que acontece no Brasil, o dólar vai lá para cima. Então, se esses reguladores vão passar a lei e o valor incluso na declaração terá que ser de 31 de dezembro de 24, por exemplo, então o dólar, por exemplo, está 5 no dia 1º de janeiro. No dia 31 de janeiro, o dólar está 7. Então, isso também tem formas de, assim, lógico que não diretamente, não legalmente, mas a gente sabe de qual forma isso impacta o valor do dólar. E até quando nós vamos saber se isso passou a virar lei ou não? Uma MP, ela tem 60 dias para ser assinada pelo Congresso e pode ser estendido por mais 120. Se em 120 dias não acontecer nada, então, supostamente, essa lei não entra em vigor. Então, a gente tem que esperar agora. Temos que esperar e ficar assistindo e acompanhando, porque cada hora eu tenho acompanhado o site do Senado do Brasil direto e do Congresso para ver, né, as mudanças que eles já estão fazendo e quando realmente vai ser votado e quais são os comentários que estão sendo feitos no Brasil em relação a passar ou não passar essa MP. Carol, deixa eu aproveitar você para falar sobre um outro assunto. Deixa eu ver como está o nosso tempo, porque eu não vou esticar muito hoje com você. Eu quero só aproveitar e falar sobre um assunto bem basicão que nós já falamos, mas faz tempo que nós não repetimos. Os brasileiros que moram aqui, vamos falar em modo geral. Brasileiros independentes que são turistas, ou estudantes, ou investidores. As pessoas que moram aqui e geram rendas aqui, mas não saíram do Brasil totalmente, que tem um nome que você fala para isso. Como que é o nome quando você fala que você vai morar para cá e não vai ter Aí teria que fazer a saída definitiva. Isso é um ponto que muito brasileiro, eu acredito que agora, que não fez saída definitiva, irá fazer. Então, isso que eu queria falar. Explica para nós, pessoas comuns, que não somos super investidores, classe média, que está na luta aqui, que tem um negocinho. Quando você faz os nossos impostos aqui, tem que fazer no Brasil também, correto? Eles trabalham juntos. Residentes fiscais no Brasil, sim. Tem que replicar todas as receitas existentes aqui e lá. Só que dentro dessa regra antiga que eu te disse, somente se efetivamente recebido. Então, por exemplo, aquele cara que tem uma LLC. Se o dinheiro não foi distribuído para ele, ou seja, ele não levou do Brasil, não repatriou, antes da MP,
ele não era tributado, ele só era tributado quando ele recebesse esse lucro. Então, a grande mudança é essa, mesmo não distribuindo, mesmo você reinvestindo o lucro dentro da empresa, ou o lucro ficando parado ali, você vai ser tributado. Então, o lucro vai ser tributado antes de você tê-lo nas suas mãos. Então, o fato do lucro ter sido gerado, ele já vai ser tributado. Uau! E como que faz para quem quiser fazer essa mudança que você falou que é mudança de residência? Como fala de novo? Saída definitiva do Brasil. Isso. Qual que é o processo desse e o que impacta negativamente na minha vida? Então, pela legislação brasileira, toda pessoa que sai do país com a intenção de residir mais de 183 dias fora e ela tem até o próximo ano, quer dizer, eu saí do Brasil dia 2 de março de 2023 e eu sei que eu vim para os Estados Unidos, que eu vim com green card e não vou mais voltar. Então, eu tenho até o final do ano para fazer um aviso. Falo, olha, Receita, eu vou fazer a minha saída definitiva o ano que vem. Então, quando eu entregar a minha declaração, vai ser a minha última declaração. Então, isso seria o processo correto que todas as pessoas que abandonam o Brasil para vir morar aqui ou em qualquer outro lugar deveriam fazer. Então, o porquê que as pessoas não fazem? Porque no Brasil existe ainda uma certa dificuldade, por exemplo, para um não residente ter conta bancária. Então, existem contas para não residentes, só que essas contas têm um custo alto de manutenção. Aquele não residente também, que é sócio de uma empresa, para que ele possa continuar nessa sociedade, ele tem que ter um representante fiscal. E muitas vezes a pessoa não tem um representante fiscal e não tem uma pessoa que quer se colocar nessa situação. Então, o maior motivo é conta bancária, empresa e aplicações financeiras, que não são todas as aplicações financeiras no Brasil que você pode fazer sendo não residente. Mas é possível fazer a residência. Então, é se planejar, ter uma pessoa que vai ser o seu representante fiscal, já tem informação em relação a quais bancos permite que você tenha conta sem pagar uma taxa de administração tão alta e evitar esse enquadramento dentro da nova MP, né? Uau! É, gente normal como a mim, quando a gente acha que sabe tudo, que as coisas estão sob controle, sempre vem alguma coisa nova. E o legal da Carol é que ela está sempre estudando para ter certeza que os clientes dela e nós, né, e quem ainda não é cliente, sabe o que está acontecendo, porque essas novas MPs que supostamente vão virar leis podem impactar, sim, nos nossos investimentos e pagar imposto, que é um saco, né? Mas não vai ser bitributário. Te paga aqui, não paga lá, não paga aqui. Acredito que não, porque dentro da legislação da lei, agora a gente vai falar antes da MP e depois da MP. Antes da MP, se você oferece lucro nos Estados Unidos e fizesse a distribuição, você pode compensar no Brasil. Então, a gente só precisa entender de qual forma vai estar escrito dentro do MP, porque não faz sentido. Se existe esse acordo de reciprocidade, os lucros, os impostos pagos não poderem ser compensados. Acredito que sim, serão compensados. Mas não posso afirmar isso com certeza dentro dos próximos o que dia hoje, dia 9, 110 dias aí, alguma coisa. Entendi. Carol, tem mais alguma coisa que você acha importante, alguma mudança, algum planejamento, alguma dica que você pode dar para nós em próximos 5 minutos? Eu acho que é importante o pessoal, principalmente aqueles que moram nos Estados Unidos e deveriam ter feito a saída definitiva, falar com seus contadores, ou se precisarem de auxílio, pode estar entrando em contato com a gente, que a gente vai auxiliar em relação ao impacto, né? Porque não ter feito a saída definitiva e essa MP entrando em vigor, de qual forma isso vai te impactar e vai impactar, né? Não tem dúvida que impactados serão. Só que ao mesmo tempo ter paciência, porque não tem como a gente aplicar nenhum planejamento, nenhuma estratégia, nada ainda, porque a MP não foi aprovada. Então a gente realmente vai precisar de 120 dias aí para entender o que realmente vai sair. E aí a gente vai estar passando informações, vai estar orientando de qual forma fazer, mas eu acho que é um assunto que deve ser mexido por aquelas pessoas, principalmente que moram aqui e que não fizeram a saída definitiva. Os que estão no Brasil e têm investimentos aqui, aí é outro processo que nós vamos criar, né? Que tipo de planejamento, que tipo de estrutura pode minimizar o impacto, respeitando sempre as regras brasileiras e as americanas. Mas eu acho que vai vir muita coisa nova pela frente, Paulo. E a gente está aqui em cima, se matando de estudar. Essa MP, eu li ela 2 vezes, já li não sei quantos blogs de parceiros que são tributaristas no Brasil, falando a opinião deles. E vamos ver o que vai acontecer. Mas, por enquanto, é mais para as pessoas que estão aqui verem se não é mais válido para elas, em termos de economia, fazer logo a saída definitiva para evitar que seja impactado pela nova MP.
Muito legal. Lembrando, você não precisa estar aqui em Orlando, você não precisa estar em Central Florida para a equipe da Carol Larson ou da Larson Account ajudar vocês. É um escritório bem grande, bem estruturado, com profissionais qualificados, e tem a Carol, que é chata pra caramba, que ela vai ter certeza que estão fazendo as coisas corretas. E óbvio que a gente está lidando com o ser humano, caso alguma coisa venha a fazer. Eu gosto de deixar bem claro que eu gosto de falar pelos meus patrocinadores aqui do canal Pergunta, a gente está lidando com gente, né? Pessoas às vezes erram, mas quando o erro é pego, ele é consertado e as coisas são, como fala, são recuperadas, né, Carol? Porque às vezes a gente está lidando com gente e às vezes escapa quando a gente tem muito trabalho, bastante coisas. Com certeza, Paulo. É bem válido, é sempre bem válido o seu comentário, porque, infelizmente, a gente não tem como ter controle de tudo que está acontecendo, né? Então, a gente tem vários colaboradores, todos estão muito bem preparados, treinados e tentam fazer o melhor. Só que uma coisa ou outra pode acontecer, e quando isso acontecer, pode ter certeza que vai chegar até mim ou vai chegar uma outra pessoa responsável e que a gente vai consertar. Perfeitito, Carolzita. Beijo, amo você. Beijo, muito obrigado, fica com Deus, Paulo. Até a próxima. Pelas informações e, qualquer novidade, vem me falar pra gente, tá bom? Com certeza. Daqui uns dias a gente já se fala novamente. E, a gente precisa vir aqui, menina. Você tá fugindo de mim, que eu tô sabendo. Você tem que vir aqui no escritório, aqui no canal, aqui no estúdio. Eu preciso ir pessoalmente. É que agora a minha vida tá um pouquinho mais complicada, né? Eu sei como que é. Falando isso, eu vi aquele monte de cachorro. Você acabou não vendendo, não dando nada? Não, vendi todos. Eu fiquei com um só. Eu vi nos teus stories. É que você deve... um monte. Paulo, não me envergonha na frente de todo mundo. Eu vi um monte de cachorrinho cachorra, que é a mãe dos cachorrinhos, no sábado, e eu convidei todos os filhotes para vir. Por isso eu falei, gente, a Carol, você tava com medo. Você falou, não posso ficar com amor desses bichinhos, que eu não vou mais dar para ninguém. Mas ficou só com mais um, então. Só fiquei com mais uma. Muito legal. Beijo, Carol, sua linda. Beijo, Paulo. Fica com Deus. É na festa do cachorro da Carol. É uma festa ontem esses dias que eu vi, linda, chique, cachorrinho bonitinho. Eu falei, mas a Carol ia vender os bichinhos e acabou ficando. Mas não, ela vendeu. Beijo, Carol. Fica com Deus. Beijo, Paulo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu apertar o botão certo, galera. Aqui no canal Perguntas, a gente traz os melhores profissionais, que é para alertar você, para preparar você, para diminuir a chance de você fazer alguma besteira na sua vida. A gente tem a Carol, tem o Dr. Walter, como outros profissionais aqui que a gente confia, que já estão aqui nos Estados Unidos há muito tempo, com as empresas sólidas, e vem ajudando os brasileiros, tá bom? Beijo, amo vocês, e a gente vai se falando. Até daqui a pouco. Daqui a pouco vou lá no meu Instagram, @PauloPaternes. Tchau, tchau.